Então a gente vai conversar hoje com a psicóloga clínica e coach de carreira, a Flávia Zagroba. A gente vai falar sobre como lidar com a ansiedade e fazer acontecer. Oi, Flávia, tudo bem? Oi, Camila, tudo bem? Que bom recebê-la aqui. Muito obrigada pela disponibilidade, por se comprometer a estar hoje, num domingo, às 3 horas da tarde, compartilhando informação tão boa pra gente. Eu que agradeço a oportunidade, né? Muito bom poder compartilhar com todos nesse momento em que todos estamos ansiosos, né? Não é privilégio de uns, isso é muito coletivo. Eu acho super importante a gente falar disso, explorar esse tema, até para que a gente possa ter uma retomada com mais saúde emocional daqui para frente. Que show, que bom. Vamos lá, então, Flávia, para começar, o que é a ansiedade social, né? Afinal, então vamos lá. A ansiedade tem muitos mitos, né? E como se fala muito dos transtornos, a gente fica muito ligado à ansiedade como algo negativo. E a ansiedade, para nossa grande surpresa, ela é um mecanismo de autoproteção. Serve para nos ajudar, está a serviço da nossa proteção, da nossa sobrevivência. Tem uma autora, a psiquiatra Ana Beatriz, que ela fala que a ansiedade é uma das facetas da moeda e a outra faceta é o medo. Então, tanto o medo quanto a ansiedade na dose certa, eles servem para nos ajudar, para nos auxiliar diante de desafios que estão ali na frente. E quando eles não são utilizados da forma correta, ou em excesso, aí causam ou patologias, né, ou determinadas situações crônicas que nos prejudicam, nos geram sofrimento. Entendi. Flávia, então, para a gente entender melhor, né, como é que eu identifico se essa ansiedade ela está em excesso ou se ela está me fazendo mal, se ela está me prejudicando de alguma maneira? Boa pergunta, vamos lá. Então, ansiedade boa, vamos pensar numa oportunidade de trabalho. Eu estou com uma entrevista marcada e eu estou ansiosa, porque vai ser amanhã, segunda-feira, e eu vou me preparar para aquilo. Eu vou ler sobre a empresa, eu vou preparar a roupa que eu vou usar, eu vou me programar com 3, 4 despertadores para não perder o horário. E é uma ansiedade que me movimenta para o bom, né? Para uma situação nova e boa. Tá tudo certo eu ficar ansioso em alguns momentos. Um encontro amoroso. Vou conhecer alguém diferente, vou me preparar, vou escolher um lugar legal, vou usar uma roupa bacana. Então, é uma energia, uma excitação boa. Essa é a ansiedade mais saudável que a gente pode ter e utilizar a nosso favor. Quando ela se torna, né, fonte de sofrimento, a gente já está falando de uma ansiedade que nos acompanha independente de uma situação de desafio. Diariamente, às vezes eu sinto taquicardia, posso me sentir com um nó na garganta, abafamento, sudorese, tremores, sensação de desmaio. Isso no sentido físico, né, Camila? Tem alguns comportamentos também no meu dia a dia que acabam denunciando uma ansiedade maior. Que às vezes a gente está falando do quê? Uma irritação constante, falta de concentração, insônia, uma situação em que eu não consigo ouvir, eu estou com tantos pensamentos na minha cabeça, com tanta coisa me invadindo, que eu não consigo ouvir direito as pessoas e me concentrar. Se a gente pegar um momento atual, vamos pensar assim, semana que vem a gente está no início do mês. E tem muitas pessoas que já estão preocupadas com essa situação, né? Como é que eu vou honrar com os meus compromissos? Como é que eu vou lidar com o que está acontecendo? Tem pessoas que têm um salário fixo, tem outras que não. E que dependem dessa situação toda se regularizar para melhorar. E aí a gente pode fazer o quê? Quando a gente está ansioso e a gente está se preparando para um desafio ali na frente, a ideia é que a gente crie estratégias. Quando essa ansiedade não é positiva, a gente foca no problema. A gente fica tão absorvido por aquele pensamento repetitivo de eu não vou dar conta, eu estou com um problema grande, como é que eu vou resolver isso? Isso vai me dar problema. E aquilo me invade de tal forma que aí se torna prejudicial, porque eu não consigo ver quais as alternativas eu vou usar para eu poder sair desse lugar ansioso e resolver a situação. Então, Flávia, o que está me dizendo é que existem 2 tipos de ansiedade. Uma ansiedade que ela não atrapalha tanto, outra que ela quase que me paralisa, se não, talvez me paralise mesmo e eu não consiga pensar em soluções, eu fico parado só olhando o problema e não tentando buscar uma solução. É isso? Isso. Eu falaria da intensidade da ansiedade, porque a ansiedade todos nós temos, né? Ela está aqui funcionando conosco. Quanto maior é o meu nível de ansiedade, ou o meu nível de preocupação, mais eu tenho uma tendência a me paralisar diante de um problema.
quanto mais eu conheço também esse traço meu, mais eu tenho condições de administrar. Então, a ansiedade, ela existe, assim como o medo. Todos nós temos medo de alguma coisa, de alguma situação, ou de passar por alguma situação. Só que as pessoas que têm mais medo, elas sofrem mais e têm mais tendência também a paralisar. Porque diante de um ataque, o que nós costumamos fazer, né, Camila? A gente tem que se preparar porque essa crise do coronavírus chegou, né? A gente não se preparou e agora a crise já está acontecendo. No geral, a ansiedade e o medo, que trabalham juntos, são elementos positivos para a minha caminhada, para a minha vida, desde que a dose dela seja saudável. Quando isso me paralisa, aí sim eu tenho que analisar essa ansiedade como algo que pode estar me prejudicando. Flávia, tu falou que todo mundo pode, né, pode estar em um momento ansioso, né? Pode estar nesse período, né? Criança, idoso, empreendedor, eu mesma, todo mundo está no mesmo barco, né? Sim. E dependendo de como é a minha constituição, a minha história de vida, o meu jeito de lidar com as coisas, porque a gente está vivendo um momento de extrema vulnerabilidade, né? Nós estamos convivendo e tendo que desenvolver uma habilidade de lidar com o quê? Com a incerteza. As nossas certezas, ou tudo aquilo que eu conquistei até o momento, muitas vezes está ameaçado nesse momento. Não todo, mas parte dele. Desde os meus confortos particulares até enquanto empreendedor, né, a minha estrutura ou parte da minha estrutura empresarial. Então, mexe demais com esse lugar onde a gente precisa desenvolver o quê? A nossa tolerância à incerteza e lidar com ela no nosso dia a dia. Faz Exatamente, sentido, né? Camila? Faz muito sentido, né? Eu acho que a gente trocou uma ideia antes, mas o que eu sinto é que nesse momento a gente precisa realmente sair do modelo anterior, né? A ansiedade ela vem trazendo a gente para um patamar de eu preciso reavaliar as coisas, eu preciso sentar, pensar que talvez o que eu estou sentindo agora ele pode me levar para algo mais, né? Ele não pode só me paralisar, né? Ele pode ser um alerta, Não, né? isso. E a ansiedade, nesse sentido, ela é o nosso, vamos dizer assim, a nossa luzinha vermelha ou amarela, né? Está acendendo ali uma luz de preocupação. Então, quanto que adianta eu me preocupar demais? Eu preciso tornar essa preocupação algo viável de ser resolvido. Preciso entender isso para eu poder lidar melhor com a ansiedade, né? E como a gente está tendo um bombardeio muito grande de informações, é muito barulho o tempo todo, né? O externo está muito barulhento. Então, como é que eu vou me conectar comigo? Como é que eu vou parar e pensar assim, o que está me deixando de fato com medo? Qual é a postura que eu preciso ter? O que eu estou sentindo de verdade? É medo? É tristeza? Porque é real, né? Diferente de algumas situações onde a gente cria um medo irreal, nesse momento, todos nós coletivamente vivemos um medo real. O que vai ser na próxima semana? Como vamos voltar? É da mesma maneira que antes? Não. Ô, Flávia, como que eu posso fazer esse exercício, então, né? Esse parar e pensar sobre o que realmente está acontecendo comigo. Se é um medo, se é uma emoção, se é algo um pouco mais para frente, se é uma ansiedade que está me prejudicando. Como eu trabalho muito, tenho experiência do consultório, né, Camila? Muitas vezes as pessoas chegam com ansiedade, assim, de ter uma receita. Ah, o que eu faço para não ser mais ansiosa? O que eu faço para não ter medo disso? O que eu faço? E a resposta não está em mim, né? É tão gratificante também participar desses processos de desenvolvimento, porque a resposta está na gente. E não é algo difícil ou demasiadamente trabalhoso. Eu preciso parar e me escutar. Isso pode ser num trajeto de trânsito, pode ser num banho, pode ser na hora de dormir, na hora que eu faço uma retrospectiva do meu dia, da minha semana. Eu me escutar. E muitas vezes eu já sei o que eu preciso, mas eu tenho medo de olhar. A gente não gosta muito de olhar para as nossas dores, para as nossas ansiedades. A gente vai fazendo, vai agindo no automático quando tudo já está aqui dentro. Então, tudo que eu preciso para me ajudar não está fora, está dentro. Porque esse primeiro lugar aqui, essa ferramenta principal que sou eu, já está trazendo as questões principais do que eu preciso. Eu posso ter que ter suporte do que está fora para eu me satisfazer ou para eu sanar uma necessidade. Mas o principal está aqui dentro, que é eu parar, fazer esse exercício de eu preciso parar e me conectar comigo.
E esse momento está sendo importante para isso, né? Essa parada. Totalmente, totalmente. A gente está tendo a oportunidade de reavaliar, né? E de olhar para dentro, né? Não buscar solução nos outros também, né? Acho que essa é a grande diferença, essa é a oportunidade também, né? Ô, Flávia, você considera que essa análise, né, que a gente precisa fazer com nós mesmos, ela reflete diretamente no meu negócio, na forma como eu faço a gestão da minha equipe, ou eu como um colaborador numa equipe também? O que a gente pode pensar? Como eu estou encarando a crise ou todas as informações que estão vindo, a gente pode pensar que essa situação em específico, ela está acionando 3 grandes áreas da nossa vida, né? A saúde, a econômica e a emocional. Dentro dessas 3 áreas, onde é que eu estou mais fragilizado? Muitos de nós, enquanto pensamento de saúde física, está bem. As 2 áreas mais afetadas estão sendo economicamente falando e a emocional. E aí eu preciso parar e identificar o que eu preciso fazer nessas 2 áreas e o que é possível nesse momento para que eu possa ficar melhor. Por quê? Porque normalmente é isso que eu passo também para a minha equipe, para os meus filhos, para as pessoas com quem eu estou convivendo. Se eu estou muito inseguro ou se esse problema está tomando conta de mim a ponto de eu não conseguir ter equilíbrio emocional, não conseguir ter racionalidade para ter uma conversa ou convivência com a minha equipe ou com a minha família, isso vai ser transmitido e essas pessoas vão reagir a esse estímulo que eu dou, né? Então, tá tudo conectado. O como eu estou me administrando tem a ver com como eu vou administrar também o meu negócio e o meu sistema familiar e o meu próprio sistema emocional. Entendi. E Flávia, quais são, então, a gente já falou um pouquinho, né? Mas para entrar realmente, o que a gente precisa fazer para lidar melhor com a ansiedade? Sendo ela essa ansiedade que está me prejudicando, né? Certo. Aí a gente precisa o quê? Primeiro entender o que ela está sinalizando. Para isso eu preciso fazer essa parada no chuveiro, antes de dormir, no trânsito, no momento que eu estou preparando a refeição, já que a maioria de nós está em casa, né, por enquanto. Então, assim, são momentos em que eu paro e eu reflito comigo. O que o meu organismo está me dizendo? Eu estou com medo do quê? Eu preciso resolver o quê para eu ficar melhor? Para eu poder me aliviar, para eu poder diminuir esse sofrimento. Porque às vezes sanar ele, como a gente vai dando um passo de cada vez para chegar numa meta final e maior, pode ser que eu não consiga sanar ele como um todo, mas eu já consigo dar um passo que me alivia. Eu preciso conversar com o fornecedor X para fazer um parcelamento maior, porque eu já sei que eu não vou conseguir honrar com esse compromisso. Então já faça isso. Alivia essa parte da tua ansiedade. E quanto mais a gente vai agindo na direção daquilo que eu identifiquei como algo que está me prejudicando, menos peso eu vou carregando. E mais leve, quanto mais leve eu fico, mais o meu cérebro fica disponível para criar novas alternativas. Então, a ideia de a gente ir a cada passo desse, solucionando uma preocupação, um medo, a partir do momento que eu identifico o que eu preciso fazer, é que eu possa me libertar um pouco mais e deixar o meu cérebro mais livre para pensar em coisas novas, em coisas diferentes, em novas estratégias. Te respondi, Camila. Respondeu, Flávio. Eu acho que faz todo sentido mesmo da gente... ao longo dessa semana com os especialistas, a gente percebeu a necessidade de autoavaliação, né? Eu acho que esse é o momento da gente parar realmente, revisar, porque para mim, a gente trocou essa ideia também, a crise, ela tá trazendo à tona algumas coisas que já estavam capenga antes, não é? Ela só tá potencializando algumas questões que talvez a gente não tenha se preparado tão bem, ou que a gente não resolveu, não fez um fechamento. Então, na minha visão, esse é o momento da gente parar e da gente colocar ali no papel, no celular ou numa troca, uma conversa, realmente o que a gente precisa fazer e como que a gente vai fazer, né? Talvez não vai sair 100% correto na primeira, mas a gente vai tentar e vai avaliar se deu certo. Se deu certo, vai para frente. Se não deu, volta lá e reavalia de novo, né? E refaz o caminho. Ou repara aquilo que não deu certo, né? Porque eu gosto muito dessa questão que você falou do registro, né? Do escrever. Muita gente acha besteira ou acha perda de tempo. Mas é uma forma, assim como falar, né? Quando a gente fala em voz alta e ouve
aquele problema, aquela situação, ajuda a reorganizar as ideias, o escrever também torna concreto, né? E quando eu posso escrever e ver no papel, assim, que talvez aquilo que eu estava achando tão grandioso, sozinha aqui na minha cabeça, eu boto no papel e vejo que tem alternativas, já traz leveza também, né? Registra aquilo, bota prazo nas coisas e realmente mudar e transformar a ansiedade que gera sofrimento numa ansiedade positiva dá trabalho. Então, não tem mudança, não tem desenvolvimento sem envolvimento. E se envolver é isso, é ter disciplina, é fazer um esforço diferente do que eu estou acostumada a fazer, sair da minha zona de conforto. E essa crise está movimentando todos esses elementos na nossa vida. Independente do que eu faço, de como está a minha condição, em algum lugar está mexendo comigo, né? Está mexendo na minha estrutura e mostrando aquilo que muitas vezes eu botei embaixo do tapete, né, Camila? Exatamente. Como você falou. Exatamente. Então, não é algo, às vezes não é algo novo, é só algo que ficou realçado, que ficou com o holofote em cima. Por quê? Porque agora nessa convivência, né, nesse momento em que a gente para conviver conosco e conviver mais com outras pessoas, sem a possibilidade, a liberdade de ir e vir, precisa olhar para aquilo que não estava bom, que não estava sadio. Ô, Flávia, e assim, a gente falou bastante sobre o que eu posso fazer, né? Então, de sentar, de avaliar, de escrever o que eu tô sentindo que é mais problemático, listar e começar a ter uma atitude sobre essas questões, né? Mas se realmente eu tô paralisada agora, né? Se eu tô, assim, naquele momento que eu não consigo ver uma saída, eu tô focando no problema, o que você acredita que eu posso fazer para sair desse cenário? Então, vamos lá. Se a gente for seguir uma linha de que, assim, essa pessoa não está com vamos dizer assim, um transtorno que precisa de uma intervenção médica. A gente está falando de alguém que está paralisado no seu problema, ou está muito pessimista, ou está olhando só para a situação destrutiva, né, catastrófica, que pode acontecer ali na frente. Eu faria um passo a passo para a gente identificar. Como assim, né? Quais são os meus problemas reais? O que está realmente me tirando sono, me deixando paralisado. Lista todos esses problemas. Quais são as possibilidades de resolvê-los? Eu não tenho possibilidade nenhuma. É muito difícil uma situação não ter nenhuma forma de ser resolvida. Mas mesmo assim, vamos imaginar que essa pessoa não consegue enxergar. Então, mesmo que essa pessoa não consiga sozinha, então vamos lá. Quem está perto de mim, quem eu confio que pode me ajudar? Nesse cenário de encontrar soluções, porque às vezes a gente está tão imerso no problema que nós não enxergamos. Se a gente está falando de uma pessoa dentro de uma equipe, ela pode pedir ajuda para o seu líder, para os seus colegas de trabalho. Se a gente está falando de um empreendedor, pode falar isso com sócios, com gerentes. Se a gente está falando de uma situação do sistema familiar, quem dentro dessa família pode me ajudar a pensar sobre isso? E é super interessante porque a gente vê alternativas. E a partir do que eu vi de alternativas, eu posso ver assim, não, isso aqui eu já fiz, já testei e não deu certo, descarto. Então vamos lá, o que eu posso fazer de diferente? O que eu não testei ainda? O que eu não fiz ainda que pode ser uma tentativa agora possível de ter sucesso? E também administrar o quê? Como a gente vai lidar com o novo, nem tudo vai ter sucesso certo, né, Camila? Exatamente. Então, a gente vai ter que estar disponível para lidar com algumas coisas e poder também lidar. Opa, eu tentei por esse caminho, ainda não cheguei onde eu quero. Beleza, vou reavaliar. Talvez eu não precise nem mudar totalmente o caminho, mas alguma parte dessa rota, né, para conseguir continuar. Flávia, eu vi que a Vani compartilhou aqui embaixo com a gente que ela, desde esse momento aí do varejo fechar, diminuir o fluxo, que ela tá se sentindo muito ansiosa, ela não consegue dormir porque os boletos aí estão chegando, né? Esse é um cenário que a gente pode paralisar, né? E que a gente é um momento de alerta que a gente precisa buscar essa rede de apoio que você acabou de falar, né? Que pode ser familiares, outros lojistas que estão também nesse mesmo cenário, os seus fornecedores também, né, Vani? Conte com o Grupo Eliane também nesse momento. Eu acho que a gente tem que se ajudar e aí fazer o dever de casa da gente elencar o que está acontecendo, onde que eu estou um pouco mais frágil, né? Onde que eu preciso trabalhar para a gente ter essa retomada, né?
E esses fantasmas que a gente leva, né, para a cama, a gente precisa deixar eles antes de deitar. De que forma eu deixo eles, né? Às vezes anotando, às vezes compartilhando uma ligação, uma chamada de vídeo, com alguém que está ali presente comigo, conversando a respeito disso, para que eu possa aliviar essa tensão antes de eu deitar. Porque se eu deitar já com tudo isso, e com tudo isso misturado e me perturbando a mente, realmente vai ficar muito difícil eu ter um sono tranquilo, eu manter um sono. Então, avaliar essas questões, sim, e também colocar no papel antes de dormir tudo que está me atrapalhando e dizer, agora eu deixo você aqui, porque durante o sono eu não vou resolver isso. Eu preciso dormir, estar bem, para no dia seguinte eu poder ter energia e resolver as coisas com mais facilidade. Flávia, a especialista em gestão financeira, Joyce, ela também falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Bem específico em negócios agora, mas que eu acho que vale para esse momento também. Que é, a gente deve se permitir pedir ajuda agora também, né? Não é feio pedir ajuda, não é feio dizer que eu não estou conseguindo, que eu preciso trocar uma ideia. Pelo contrário, né? Ele é uma forma da gente se conectar melhor com as pessoas e da gente realmente sair do estado de paralisia para o estado de vamos lá, estamos juntos, vamos fazer, né? Às vezes a solução não vem na hora, mas ela pode ser um despertar já, né? Perfeito. E assim, né, nós estamos vivendo um momento do coletivo. Todos nós estamos precisando ficar em casa para que o coletivo fique saudável. Não é só por um ou por outro, ou às vezes até o grupo de risco maior não sou eu que estou em casa, mas eu estou fazendo isso pelo outro. Então esse é um momento que todos nós precisamos uns dos outros. E tá tudo bem, né? Na verdade, nós somos seres de relação. Nós viemos para nos relacionarmos. Então, sim, é bem importante, eu concordo com a especialista, né, que você falou, em relação a gente pedir ajuda, ver as oportunidades que tem e poder, daqui a pouco, ajudar alguém que está vivendo essa mesma situação que a gente, né? Ter essa troca, essa moeda de troca com o outro. Bem bacana. Bom, Flávia, a gente, né, tá vendo aí agora o nosso mercado tendo essa retomada de atividades nos escritórios, né, nas lojas, né? Provavelmente na próxima semana a gente se encaminha para isso. Como que você vê esse cenário, né? Sendo que nas últimas 2 semanas ali a gente veio mudando muito a nossa rotina, lidando assim com a ansiedade lá em cima, com um monte de coisa para fazer e agora a gente voltando lá a trabalhar no modelo antigo. Como que você tá vendo isso? E como é que eu posso lidar com isso, né? Sim, eu já acho que o modelo antigo, nós já voltamos com um novo. Um novo, assim, nós saímos de um cenário de abundância para um cenário de escassez. Desde o quê, né? O que era abundante? Um cumprimento, um abraço num colega de trabalho, né? Um sentar muito próximo um do outro. Então, a gente sai de um cenário onde tudo era, nesse sentido, era permitido e agora a gente tem que ter escassez. A gente já tem que se cuidar em vários aspectos. Essa é a questão física, do espaço, do se controlar em relação a não cumprimentos, respeitar esse espaço do outro. E aí a gente vai chegar na outra situação que é o quê, né? Reavaliar muitos processos. Reavaliar tudo aquilo que apareceu nessa crise como situações que não nos ajudam mais, ou que não estão nos ajudando no momento. Criar novas estratégias. Então, o momento pede o quê? Que a gente esteja aberto a mudanças. Não adianta eu voltar nesta quarta ou na próxima ou quando for, esperando que tudo vai recomeçar do ponto onde eu parei há 15, 20 dias atrás. Não é bem assim. Eu preciso estar aberto para esse novo, mesmo que o meu padrão seja mais assim, eu prefiro manter as coisas do que mudar. Infelizmente, para quem pensa assim, vai dar um baque, assim, vai dar vamos dizer assim, vai mexer um pouco nessa zona de conforto, porque eu preciso estar aberto, eu preciso encarar o novo e olhar para ele com a oportunidade de refazer um caminho e refazer de uma forma para melhoria, né? Não para prejudicar. Então, a principal dica é esteja aberto ao novo, porque se você não quiser abrir mão de algo que você já faz do mesmo jeito há muito tempo, você está fadado a ou não se sentir bem ou não se enquadrar dentro desse grupo, porque vai precisar estar atento ao que o mercado vai pedir, ao que o cliente vai ter agora de novidades também como necessidade, né? Que show. E Flávia, na prática, assim, para todo mundo aqui sair com uma tarefinha de casa
para poder lidar melhor com essa ansiedade, partir para ação, fazer acontecer. O que que a gente pode fazer? Terminando a nossa live, todo mundo fazendo alguma atividade para realmente ter a nossa retomada no mercado aí. Eu iria, né, fazer uma retrospectiva, né? Primeiro, eu gostaria de listar tudo que essa situação já nos trouxe de positivo, assim como eu já listei. Eu já fiz o meu próprio exercício, né? De quanta coisa me mostrou, realçou e me deu oportunidades de fazer melhor, né? E de valorizar coisas que até estavam, vamos dizer, num cantinho assim, parecia que nem faziam tanta diferença e fizeram nesse momento. E além dessa lista, né, do que já me trouxe ganhos, muita gente vai olhar ou vai pensar assim, não, mas eu tive muito mais prejuízo, porque daí está falando da questão material, econômica, né? Ou eu vou ter que administrar isso para o resto do ano, meu ano não vai ser o mesmo, ok, está mexendo aonde, né? Em que competência é essa que eu preciso desenvolver para esse próximo semestre, para esse cenário novo que eu começo a vivenciar nessa próxima semana? Efetivamente, porque eu já estou vivendo ele no isolamento, mas agora eu vou viver ele na prática. Então, eu listaria também que competências eu percebi que eu preciso desenvolver. É a minha tolerância à incerteza? É lidar com a falta de controle que eu tenho? Que às vezes eu acho que eu controlo tudo. E essa situação veio nos mostrar o quê? Não, eu não controlo tudo. E eu preciso do outro também. Eu dou conta de mim sozinho para tudo. Não, nem sempre. Então, listaria tanto essas questões do que eu tenho de ganhos, quanto que competências eu preciso desenvolver e, última coluna, o que eu posso já começar a fazer e que depende só de mim para que eu possa ir, né, voltar para esse convívio melhor, mais saudável, menos ansiosa, menos preocupada. Que show! Pessoal, então, se comprometendo aí comigo e com a Flávia, finalizem aqui a nossa live, aproveitem, né, que esse conteúdo tá tão fresquinho na cabeça de vocês, e já façam uma listinha do que vocês precisam, né, potencializar, que vocês descobriram, né, tiveram esse insight que realmente é algo muito forte, então precisa ser potencializado, e o que eu já preciso me preparar, né, para melhorar, para revisar, ou para realmente tirar da minha vida e bola para frente, né, Flávia? Perfeito. E eu queria complementar, ainda posso? Tem uns minutinhos? Claro, com certeza. Que tá tudo aqui, né, Camila? Tá tudo aí. Então, a gente tem uma história. Tudo que nos trouxe até aqui tem um valor que não tem preço. E isso não foi descartado, isso não foi jogado fora. Não é porque a gente está vivendo esse momento que tem muitas pessoas vivendo um momento difícil, que tudo que eu fiz até o momento não foi bom. Bem pelo contrário, eu preciso resgatar isso para eu me encontrar nesse lugar e pensar assim, poxa, eu já vivi tantas outras batalhas de formas diferentes, né? Já consegui superar tantos outros obstáculos, não vai ser diferente agora. Eu vou conseguir do meu jeito, no meu tempo, sofrendo algumas coisas. Nesse momento não existe um ganha-ganha. A gente vai perder algumas coisas. Já estamos perdendo algumas. Mas está tudo bem, porque eu tenho condições de me reerguer. E o que eu preciso vai estar a meu serviço aqui disponível para eu poder usar da melhor forma nessa recuperação, nesse momento novo. Então, não esqueçam de valorizar realmente o que cada um de nós, né, tem como história, tem como retrato, nosso álbum ali de vitórias, de conquistas, porque eles existem também. A gente não, esse não é o único momento. É verdade, eu acho que quando a gente está num momento de crise, onde a gente está com essa ansiedade nos prejudicando, paralisando a gente esquece de tudo que a gente já construiu, né? Tudo que fundamentou eu como pessoa, eu como profissional, o meu negócio, invalida a tua jornada. E às vezes a gente cria esses cenários que, olha, acabou, eu não consigo mais. E pelo contrário, é como você falou, né? Essa jornada, ela te trouxe até aqui e ela pode te levar para frente. A gente só precisa fazer reajustes e estarmos abertos a mudanças, né? Porque se a gente não muda, né? É chato, não é? A gente ficar sempre estagnado, é gostoso evoluir também, né? Então, eu gostei muito dessa tua mensagem, Flávia. Bom, Deixa eu fazer uma pergunta. A gente pode considerar, então, que essa ansiedade, né? Ela pode ser uma energia que vai me movimentar para uma mudança, para algo bom também? Com certeza. Vamos canalizar essa energia, né, essa excitação para algo positivo, para aquilo que me leva para o mais. A gente diria assim, né,
Por quê? Porque ela, sabe quando a gente tem um perfil muito ansioso que diz assim, você tem que fazer uma atividade física para extravasar essa energia, para extravasar essa ansiedade que fica aí te consumindo? Utiliza toda essa energia que está aí rodando dentro da gente para uma estratégia de mudança positiva. O que eu estou adiando há anos fazer? E eu sei que se eu fizer eu vou melhorar, mas eu estou lá porque eu estava confortável, estava tudo acontecendo mais ou menos do jeito certo e eu não mexia. Então é um momento. Bota essa energia para funcionar a teu favor, né? A gente gasta muita energia inútil com pensamentos ruins, elencando dificuldades ou justificando dificuldades que lá na frente eu não vou conseguir por causa disso, ou porque eu tenho isso aqui. Isso já faz a gente ter um gasto enorme, né? Se a gente juntar essa energia com a da ansiedade e botar naquilo que é para eu somar, para eu ficar melhor, para eu me desenvolver mais, tá perfeito, tá ótimo, né? E cada um no seu tempo, né? Sempre respeitando isso, cada um do seu jeito, no seu ritmo, lembrando que não é uma corrida, é um passo a passo, são metas pequenas que vão me levar para uma meta maior para eu alcançar esse objetivo. E o respeito, né, ao jeito de cada um é fundamental. Que show, Flávia. Eu amei conversar contigo, amei, amei demais. Obrigada pelo teu tempo. Olha, pessoal, vão comentando aqui o que vocês estão achando, mas eu vou falar por mim. Eu repensei demais em uma série de questões minhas, profissionais, a forma como eu conduzo, o que eu preciso fortalecer, porque nesse momento de crise eu entendi que é uma força minha e o que eu preciso trabalhar, porque eu entendi que eu estou fragilizada nessa questão. Então, obrigada demais por abrir essas possibilidades. Eu acredito que, apesar da gente estar vivendo um momento muito delicado mesmo, e que é sério, que a gente precisa levar com muita seriedade todas as condições que a gente está tendo nesse momento, mas toda crise ela gera uma oportunidade também, né? Da gente reavaliar, da gente melhorar, da gente crescer, da gente pensar diferente, né, Flávia? Eu estou muito feliz, eu acho que esse é o momento realmente da gente abrir novas portas, quem sabe fortalecer algumas e repensar as que precisam ser fechadas, né? Então, acho que esse momento mesmo é de autoconhecimento e de se preparar, né? Para o que vem, para o futuro, porque quanto mais a gente tiver fortes, mais forte vai estar a nossa equipe, o nosso negócio, a nossa família, todo mundo que faz parte desse círculo de segurança que tem, né, ao nosso redor. E a nossa, principalmente pensando aí no Grupo Elian, né, a nossa gestão vai fazer toda a diferença, a nossa gestão da emoção, para lidar com esse novo momento, vai fazer a diferença nos resultados. Então, fiquem atentos. Obrigada, tá, Flávia, pessoal. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Foi incrível ter compartilhado essa semana com vocês. Obrigada pela atenção, pelo comprometimento, pelos comentários. Vários de vocês nos ajudaram com dicas, com estratégias. Então, muito obrigada por terem compartilhado aqui com a gente tanta coisa boa. A gente construiu isso juntos. Então, desde o começo foi um projeto coletivo e a gente finaliza muito bem. Eu amei conhecer mais de vocês, eu amei participar do dia a dia de vocês. Todos os conteúdos da live vão estar disponíveis para vocês revisarem e revisitarem. Ou se você ainda não viu as últimas lives, para vocês conferirem esse conteúdo que está incrível junto com os especialistas, vai estar aqui no nosso perfil no Instagram, @grupoelian. Lá no nosso canal no YouTube, é só procurar Grupo Elian lá também, que todos os conteúdos estão disponíveis lá. E também no crescercoelian.com.br, que é o nosso canal de conteúdo para o varejo, para o empreendedor, para quem quer falar de negócios. Seja você um empreendedor que tem um negócio físico, que tem uma loja virtual, que está pensando em ter algo também. Então lá tem uma série de dicas e de estratégias para alavancar o seu sucesso e aumentar as suas vendas. Então, vai lá dar uma espiada que eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você. Hoje é essa nossa última live, mas a gente não quer parar por aqui. Então, nós disponibilizamos um link para você se cadastrar e continuar recebendo informações, estratégias, dicas de profissionais, dicas de especialistas. E quem está aí todos os dias no mercado também, a gente vai compartilhar com vocês através de e-mail, através de WhatsApp.
Então, se cadastrem, porque vem muita novidade por aí. O meu recado final para vocês é: a gente está junto, pessoal. O grupo ele está aberto para conversar com vocês, para a gente trocar ideias, para a gente buscar soluções juntos. Então, não hesitem em conversar com a gente está 100% disponível para vocês nesse momento e para os momentos futuros que vão estar. O que move a gente é realmente a relação e a gente encantar as pessoas e construir juntos. Então, obrigada pelo tempo de vocês. Continuem aqui, compartilhem os conteúdos com os amigos, familiares, colegas, com os concorrentes também. Esse é o momento da gente estar no coletivo pensando junto para a gente fazer a nossa retomada. Eu espero de coração que vocês fiquem bem, que vocês estejam bem tranquilos, lidando melhor com a ansiedade, criando seus planos de ação. Oi, Flávia, vamos terminar juntas, Vamos. Então tá, pessoal, obrigada de verdade. Espero que vocês fiquem, estejam bem, que a gente construa essa retomada juntas. A gente, com atitude, a gente faz a diferença, a gente vai pra frente e a gente vai ter mais e mais sucesso, tá bom? Obrigada, Flávia. Certeza. Bem, viu? Um bom domingo para todos nós. E uma boa retomada nessa semana, né? Com muita consciência. Obrigada. Pessoal, um beijo. Tá joia. Um E abraço. até mais. Tchau.